Imagine uma decisão que mudou o curso da história do cristianismo para sempre. Um momento em que tudo poderia ter terminado antes mesmo de começar. Esta é a história de um homem extraordinário, cujas palavras salvaram o cristianismo nascente e cujos ensinamentos moldaram a mente do maior intérprete dos ensinos de Jesus. Esta é a história de Gamaliel, o mestre que formou Paulo. Jerusalém, primeiro século. O ar está pesado com o incenso dos sacrifícios do templo. Nas ruas estreitas, comerciantes negociam em aramaico, grego e latim. O poder romano observa tudo com olhos de águia, enquanto diferentes grupos religiosos disputam a alma do povo. Fariseus, saduceus, zelotes, cada um com sua visão do que significa ser verdadeiramente judeu. Em meio a este caldeirão cultural e religioso, surge uma figura respeitada por todos: Gamaliel, o ancião. Um homem cuja sabedoria transcendia as divisões políticas e religiosas de seu tempo. As Escrituras nos dão um vislumbre de seu prestígio em Atos. Levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo. Este não era um elogio casual, era o reconhecimento de uma autoridade que poucos possuíam. Mas quem era realmente este homem? Para entender Gamaliel, precisamos voltar uma geração. Seu avô era nada menos que Hillel, o ancião, um dos maiores sábios que o judaísmo já conheceu. A escola de Hillel era famosa por sua interpretação compassiva da Torá, contrastando com a rigidez da escola de Shammai. Gamaliel não apenas herdou esta tradição, ele a elevou a novos patamares. Foi o primeiro a receber o título de Rabban, uma honra tão extraordinária que a Mishnah declara: desde que Rabban Gamaliel, o ancião, morreu, não houve mais reverência à lei, e a pureza e a piedade morreram ao mesmo tempo. Esta linhagem de sabedoria não era apenas uma questão de conhecimento, era uma tradição viva de como aplicar a lei divina com compaixão e discernimento. Entre os muitos jovens que se reuniam aos pés de Gamaliel, estava um estudante particularmente zeloso de Tarso. Seu nome era Saulo, aquele que conhecemos como Paulo, em suas próprias palavras, registradas em Atos. Foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Mas o que significava estudar com Gamaliel? As aulas aconteciam no templo, onde os alunos se sentavam aos pés deste grande do mestre. Perguntas eram encorajadas, debates eram estimulados, e a aplicação prática da lei era tão importante quanto sua memorização. Paulo absorveu não apenas o conhecimento, mas também o método. Anos mais tarde, suas cartas refletiriam esta mesma abordagem sistemática e profunda de análise das Escrituras, combinada com uma sensibilidade para as necessidades práticas das comunidades. Mas o momento que verdadeiramente definiu o legado de Gamaliel está registrado em Atos 5. Os apóstolos haviam sido presos e o sinédrio estava pronto para condená-los à morte. O cristianismo nascente estava à beira da extinção. É neste momento crítico que Gamaliel se levanta. Seu discurso, registrado em Atos capítulo 5, é uma obra-prima de sabedoria política e espiritual. Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. Com estas palavras, Gamaliel não apenas salvou as vidas dos apóstolos, ele preservou o cristianismo em seu momento mais vulnerável. É uma ironia divina que o mestre que formou Saulo, o perseguidor, foi o mesmo que protegeu aqueles que seu aluno mais tarde perseguiria. Existe uma dimensão menos conhecida nos ensinamentos de Gamaliel, que pode explicar muito sobre as experiências posteriores de Paulo. Através de conexões com mestres místicos como Neunia Ben Hakana, seus alunos eram expostos aos mistérios das câmaras celestiais. Não é coincidência que Paulo mais tarde escreveria em 2 Coríntios capítulo 12: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem referir.
Esta formação mística sob Gamaliel pode ter preparado Paulo para suas extraordinárias experiências espirituais, incluindo sua dramática conversão na estrada para Damasco. Como presidente do Sinédrio, Gamaliel melhorou os direitos das mulheres no processo de divórcio e estabeleceu regulamentações para melhorar as relações entre judeus e gentios. É fascinante notar como estes mesmos temas aparecem nas cartas de Paulo. Em Gálatas 3, 28, ele escreve: Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A semente desta visão inclusiva pode ter sido plantada nos anos de formação com Gamaliel. O legado de Gamaliel nos ensina que a verdadeira sabedoria transcende as fronteiras religiosas. Em um mundo dividido por extremismos, sua voz moderada e sábia ainda ecoa. Se vem de Deus, não poderão destruí-lo. Através de seu exemplo e de seus ensinamentos, que ainda ressoam em nossos dias, aprendemos que a verdadeira grandeza reside na capacidade de unir conhecimento com compaixão, tradição com adaptação e firmeza com flexibilidade. E talvez mais importante ainda, sua história nos lembra que às vezes os maiores momentos de Deus vêm através daqueles que têm a coragem de se levantar e dizer: esperem e vejam a mão de Deus agir. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do conteúdo, curta, comente e compartilhe. Nos ajude para que este vídeo chegue a mais pessoas.